Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por estar conosco. Começa mais um programa Luz da Vida, no primeiro dia da semana, início de mais uma jornada de 7 dias. E que bom, neste final de tarde, você está sintonizado conosco. Pela 22ª vez, o programa Luz da Vida reflete sobre o primeiro dos novíssimos, uma das verdades esquecidas em certos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana. Os novíssimos são as últimas realidades que acontecerão na aventura humana. Todo ser humano, no termo de sua peregrinação terrestre, se defrontará com estas realidades: morte, juízo, inferno e paraíso. E pela 22ª vez, ainda refletindo o mistério da morte, na continuidade dos 2 programas anteriores, a morte como termo, a morte como fim, não da pessoa humana. O homem não foi criado por Deus para acabar, para ser destruído. A sua alma é imortal e, mesmo que ela se desprenda do corpo na hora da morte, está destinada à ressurreição, realidade que acontecerá quando o Senhor vier para julgar os vivos e os mortos. A morte como termo significa a possibilidade de o homem se converter ou de se perverter é até a hora da morte. Após a morte, quem morreu pervertido não se converterá jamais. E quem morreu convertido não se perverterá jamais. É a situação da alma da pessoa na hora da morte que vai decidir eternamente o seu destino. Se longe de Deus, inferno; se junto com Deus, o céu. Prévia purificação no purgatório ou não. E agora nós retomamos esse argumento citando a exemplo dos 2 programas anteriores, nos quais comentamos algumas parábolas de Jesus que mostram que a hora da morte ela é decisiva e após a morte ninguém convertido se perverterá e ninguém que morra pervertido se converterá. E citamos a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, a parábola do mendigo e de Lázaro, a parábola do rico pulão. E agora nós vamos tratar do juízo final. Aquela realidade derradeira, quando Deus Todo-Poderoso, o Filho do Homem, vier com todo poder e glória para julgar os vivos e os mortos e colocará os eleitos à sua direita e os condenados à sua esquerda. Esse texto é clássico e mostra que também evidencia que a morte estabiliza a condição da pessoa. A morte põe termo à possibilidade de a pessoa mudar das trevas para a luz ou da luz para as trevas. Vamos então narrar integralmente esta parábola que todo cristão deve conhecer de fio a pavio, do começo ao fim. Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Esse é o relato do arremate da história. 3 programas atrás, para mostrar que a morte da pessoa estabiliza a sua condição, de sorte que ele não pode, após a morte, nem merecer, nem desmerecer. Ou seja, quem morrer em pecado mortal não se arrependerá jamais. E quem morrer em estado de graça não se perverterá jamais. Ilustramos também com a parábola de Lázaro e do rico Epulão, que há um abismo entre o céu e o inferno, de sorte que quem está num não pode passar para o outro e vice-versa. Pois bem, juízo particular, Hebreus 9, 27, está determinado que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Este juízo particular é o juízo a que se submeterá cada pessoa diante de Deus, sozinha, após a morte, na hora da morte, quando deixar este corpo. Não vai dormir, não vai cochilar, não vai tirar uma soneca em alguma praia, não vai ficar dormindo no cemitério, coisa nenhuma, é o corpo que vai para o cemitério. Aliás, cemitério é uma palavra grega que significa koemiterion, significa dormitório, mas dormitório do corpo. A alma não vai cochilar. Atenção, se apresenta logo diante de Deus, Hebreus 9, 27. Esse é o juízo particular. Juízo final, não. Juízo final é o arremate da história, quando todos se reunirão diante do Filho do Homem, que vai pronunciar a sentença coletiva, por assim dizer. Apartai-vos de mim, malditos, dirá o Filho do Homem aos que estiverem à esquerda, e vinde benditos para os que estiverem à direita. O que chama a atenção nessa narrativa do juízo final é exatamente o pretérito perfeito: tive fome e me destes de comer. Na pessoa do faminto, Jesus foi alimentado por esses que agora vão ser recompensados. Na pessoa ou nas pessoas dos sedentos, Jesus teve sua sede saciada. E agora, esses que saciaram sua sede na pessoa dos sedentos serão recompensados. Idem daqueles despidos, enfermos e prisioneiros. Mas também o mesmo vale na pessoa do faminto. Os condenados não os alimentaram. Na pessoa dos sedentos, idem. Dos enfermos, dos presos, dos nus e assim por diante. Pretérito perfeito. Passado. Jesus não fala: eu vou dar uma chance para vocês agora saciarem minha sede, para vocês me darem de beber, ainda vou dar uma outra chance para vocês, vai haver uma outra chance, vocês vão voltar para, enfim, é uma segunda chance que eu dou para vocês. Nada disso. Nada disso. A chance, ou melhor, as chances. Eu não cesso de dizer isto. Cada segundo na nossa vida é uma chance. Para quem não deu de comer, ainda há chance de dar. Para quem não deu a bebida ao sedento, ainda há chance. Ao desnudo, ainda há chance de dar roupa. Ao enfermo e ao presidiário, ainda há chance de visitá-los. Mas essas chances, essas possibilidades acabam na hora da morte. Ninguém vai voltar para cá para ter uma segunda chance. Até porque não existe segunda chance. Se cada segundo de nossa vida é uma chance. Multiplique quantos segundos de sua vida, desde os 8 anos de idade,
quando se presume a idade da descrição, quando já conseguimos discernir o bem do mal, dos 8 anos de idade até agora, não importa qual é a sua idade, multiplique 1 segundo vezes 60 segundos dá 1 minuto, multiplique por 60 esse número e dá 1 hora, multiplique por 24, isso dá 1 dia, multiplique por 30, isso dá 1 mês, multiplique por 12, isso dá 1 ano, multiplique pelo número de anos de sua vida e você vai ter um número bem, estrondosamente, enormemente grande de segundos. Nunca diga para você nem para ninguém que é preciso uma segunda chance e que para isso seria muito justo que você voltasse para esta terra. Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Acabou, ou acabaram as chances na hora da morte. Acabam as chances na hora da morte. É justo isso? Justo demais. É justo ouvir de Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. A partir de agora, não tem mais tempo, tem a eternidade. E eternidade não é sucessão de tempo. Eternidade é desfrutar para sempre do céu ou sofrer eternamente o castigo eterno. Enquanto há tempo, aproveitemos o tempo. Aproveitemos cada segundo que é uma chance. Nunca digamos que a vida presente é uma chance. Não. A vida presente é o resultado de segundos. O tempo está avançando e cada segundo é o tempo. É o tempo favorável. É aqui e é agora. Isso se aplica aos pervertidos para se converterem. E, nesse sentido, o ladrão que se arrependeu do lado de Jesus, se arrependeu na última hora. Mas se arrependeu? Mas você sabe quando vai ser a sua última hora? Deus disse para você se você vai ter um ataque fulminante do coração, hoje ou amanhã ou depois, vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora. Não saia daí. No segundo bloco, nós continuaremos de novo a refletir textos da Escritura que mostram que a morte estabiliza a condição da pessoa. De sorte que quem morrer em pecado mortal jamais se arrependerá e quem morrer em estado de graça jamais se condenará.